Prosseguindo na série de reflexões sobre o livro de Mirdade, o peregrino foi expulso da gruta por um casal de velhos que vira nela um confortável lugar para uma noite de núpcias. É interessante que ele recorreu à súplica, embora sentisse no íntimo que era inútil, pois uma estranha força empurrava-lhe para fora. E ele diz: bom velho, boa velha, embora eu esteja entorpecido pelo frio e tonto pelo cansaço, não serei um cisco em vossos olhos. Também eu já provei o amor, deixar-vos-ei meu cajado e minha humilde pousada que escolheste para a vossa câmara nupcial. Só um pequeno favor vos peço em troca, já que me negais a luz de vossa lanterna. Não tereis a bondade de me guiar para fora desta gruta e me ensinar o caminho para o alto? Perdi o senso da direção. Não sei quanto já subi, nem quanto ainda terei de subir. Sem dar atenção às minhas súplicas, eles cantaram misteriosamente. O verdadeiramente alto está sempre embaixo. O verdadeiramente rápido vai sempre devagar. O altamente sensível é entorpecido. O altamente eloquente é mudo. A enchente e a vazante são uma só maré. Quem não tem guia, tem o melhor guia. O muito grande é sempre o menor. E tudo tem quem dá tudo que é seu. Este cântico possui sutras de tamanha relevância. Ele inicia: o verdadeiramente alto está sempre embaixo. Ele diz verdadeiramente, pois há o supostamente, o pseudamente, o enganosamente alto, que aos olhos da grande massa estão em picos altaneiros, em decorrência da fama, do prestígio, do poder, do pseudo-conhecimento e por elementos estéticos e aparentes que lhe dão uma sensação de estarem elevados. Todavia, a grande maioria de indivíduos dessa estirpe camuflam sobre estes aspectos superficiais o reptiliano, o ser rastejante e apegado à terra que ele é. O verdadeiramente alto, que atingira níveis inacessíveis de consciência para a mente vulgar, que atingiu picos altaneiros, espiritualmente falando, ele não se orgulha, ele não se envaidece, ele não se jacta de ter alcançado tal nível de compreensão. Ele permanece humilde, pois ele tem consciência que quando um nível é atingido, outro nível se apresenta. Lao Tzu ilustra sabiamente o homem verdadeiramente alto que está sempre embaixo. Ele diz que o sábio não se exibe, por isso brilha. Ele não se faz notar, por isso é notado. Ele não se elogia, por isso tem mérito. Por não estar competindo com ninguém, ninguém pode competir com ele. É nessa perspectiva que Jesus diz que os últimos serão os primeiros.
Somente aquele que abriu mão do pódio, que abriu mão dos primeiros lugares, que se sente confortável, bem, em qualquer posição que ele se encontre, é o indivíduo não egóico, que nada ambiciona. Este sim, embora sendo o último, há de ser o primeiro. Embora esteja embaixo, verdadeiramente ele está no alto. O próprio livro de Mirdade diz que se não subirdes descendo e não chegardes no vale pelo ápice, as alturas vos porão tontos e a profundidade vos porá cegos. O texto continua: o verdadeiramente rápido vai sempre devagar. A senda da autorrealização não é uma maratona. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Existem sementes que ficam sob o solo por muito tempo, porém eclodem no alento da estação favorável. Aqueles que desejam progredir velozmente na senda devem compreender que o segredo reside em estar sempre transitando vagarosamente. Thoreau oportunamente disse que nada é mais útil ao homem que a resolução de não ter pressa. O mundo à nossa volta está apressado. As pessoas querem fazer tudo em um ínfimo tempo. Tudo na contemporaneidade está sendo realizado de modo veloz, rápido. Todavia, quando se caminha apressadamente, não se percebe o mundo à nossa volta. O indivíduo apressado é um indivíduo anestesiado, insensível a toda a realidade, a toda a diversidade de vida que o cerca. Olhe à sua volta e veja. As pessoas estão transitando apressadamente. Eles estão trabalhando apressadamente, se exercitando apressadamente, se alimentando apressadamente, se divertindo apressadamente, fazendo amor apressadamente. Tudo é realizado com precocidade, sem o verdadeiro desfrute. O motor do século está acelerado e esta reverberação contagiou como um vírus a grande maioria. No místico poema Desiderata está escrito introdutoriamente: ouça enfim a sabedoria do sábio, siga placidamente
em meio ao barulho e à pressa. Siga placidamente, serenamente, calmamente, pacificamente, pois caminhando desta forma estarás progredindo espiritualmente de modo rápido, pois o verdadeiramente rápido está sempre devagar. O altamente sensível, diz o cântico, é entorpecido. O altamente sensível, ele está embriagado, inebriado, entorpecido pelo desconhecido. O altamente sensível provou o cálice do mistério cósmico. Ele bebeu o divino vinho do amor. E este torpor faz dele um poeta, um profeta, um místico, uma flauta nos lábios de Deus. Frequentemente, ele é identificado como louco aos olhos do mundo, todavia, é um bem-aventurado aos olhos do Eterno. O altamente sensível, ele marcha em um ritmo diferente, pois ouve uma outra música. Ele respira a seu próprio modo e dele emana a aura da singularidade. O texto prossegue: o altamente eloquente é mudo. O altamente eloquente compreendeu que as muitas palavras é de pouca valia. As palavras são de pequeno alcance, pois a verdade não pode ser colocada na ordem das palavras. Ela não pode ser verbalizada, apenas experienciada. O altamente eloquente, ele é mudo. Ele se tornou uma epístola, uma carta viva, uma mensagem, um livro, uma escritura a ser lida. Ele discerniu que o silêncio é muito mais eloquente que as palavras. E é neste silêncio que o mistério se desvela. A enchente e a vazante são uma só maré. Este é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Tais palavras foram discernidas milenarmente e podem ser encontradas muito bem exemplificadas no livro O Kybalion de Hermes Trismegisto. O princípio da polaridade vai dizer que tudo é duplo. Tudo, embora possua a mesma natureza, são diferentes em grau. É como o calor e o frio, a luz e a obscuridade, o alto e o baixo. O sábio e o nécio,
A síntese e a antítese são fenômenos oriundos do mesmo princípio. E o interessante é que estes elementos também ocorrem num plano mental. Assim ocorre na alegria e na tristeza, no amor e no ódio. É o positivo e o negativo, o yin e o yang. São pepitas extraídas da mesma jazida. São frutos colhidos no mesmo caule. Compreender o princípio da polaridade, compreender que a enchente e a vazante são uma só maré, faz com que o discípulo, o peregrino, transmute o seu estado mental, transmute a sua frequência, pois qualquer polaridade pode ser convertida em outra. O homem pode ascender das trevas, da ignorância, à luz da sapiência. Ele pode ir do ódio à plenificação do amor. Ele pode sair da inconsciência para a consciência, compreendendo o princípio da polaridade. O cântico prossegue: quem não tem guia, tem um melhor guia. Quem não tem guia é o indivíduo que aprendeu a caminhar com as próprias pernas. É o indivíduo que atingiu a maturidade. Quando isto ocorre, ele apenas segue o seu guia interior. Quem não tem guia é aquele que optou por seguir o seu coração apesar de todas as consequências. Todavia, a grande maioria escolheram para si guias. Suas crenças são guia. Suas superstições geralmente são guia. Suas escrituras sagradas são guia. Seus mestres, seus messias, seus gurus, seus líderes espirituais são guias. Todavia saiba que um homem disperso não caminhará com luz alheia, pois a luz não será partilhada. Somente a sua consciência fará com que você alcance os picos alvos da consciência. Quem não tem guia, tem um melhor guia, pois este é guiado intuitivamente pela própria consciência. E esta é una a supraconsciência. O muito grande é sempre um menor. O paradoxo persiste. O grande, aos olhos da realidade, é o pequeno, o vil, o desprezível, o não egóico, aquele que não é. Jesus já dizia que dos pequeninos é o reino dos céus. Quanto mais ínfimo egoicamente é um indivíduo, mais dilatado a nível de consciência ele se torna.
o muito grande, ele é sempre o menor. Ele sabe que nada sabe e nisto reside o seu verdadeiro saber. E tudo tem quem dá tudo que é seu. Quem tudo dá, tudo tem. Este princípio, ele é fantástico, pois no plano da matéria, tudo que se divide diminui, mas no reino do Espírito, tudo que se partilha aumenta. A água representa o plano físico. Se você divide uma água com diversas pessoas, cada uma terá uma porção, porém, uma porção limitada. Já o fogo, que representa o plano do Espírito, quanto mais é compartilhado, mais ele aumenta. Compreenda que melhor é dar do que receber. Quem partilha nunca tem falta. Quem distribui se torna verdadeiramente próspero. Quem tudo doa, tudo possui. Compreenda a mística de tais palavras. Compreenda que aquele que sacia a fome alheia, este é verdadeiramente saciado. Esses sutras oriundos deste cântico misterioso contêm elementos significativos e relevantes. Espero que tais palavras possam ganhar profundidade, possam atingir níveis profundos em vossa consciência, e tais princípios implícitos neste cântico possam ser verdadeiramente úteis em vossa peregrinação. Que o Eterno ilumine o nosso entendimento e nos faça compreender esta realidade explicitadas nas singelas páginas do livro de Mirdade. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.